Se há algo que todos nós procuramos é que as taxas de juro baixem, porque não está fácil, não é? As casas estão muito caras, as pessoas têm de facto muita dificuldade em pagar os seus empréstimos, as notícias são frequentes, tem sido de facto um drama para muitas famílias, portanto eu acho que é essencial nós baixarmos efetivamente essas taxas de juro. Porém, os mercados estão a subir e a grande dúvida é se de facto nós vamos ter uma continuação desta subida dos mercados ou se com esta com esta descida destas taxas de juros haverá consequências mais profundas no mercado em geral e em especial das criptomoedas. Vamos obviamente analisar isso, vamos também analisar aquilo que aconteceu com a Ledger, que foi efetivamente bastante grave, bem como outras notícias. Portanto, meus amigos, fiquem aí que vai valer a pena. Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. Se não gostas de notícias associadas a criptomoedas, bem como ligação com o mundo tradicional, se não gostas de análise técnica, se não gostas de análise de dados on-chain, este canal não é para ti, sai daqui porque de facto estás no sítio errado. Porém, se é esse o teu intuito de estares aqui neste canal e aprender sobre isso e saberes as últimas novidades, recomendo que subscrevas o canal, coloques um gosto e partilhes, porque só te faz bem e faz muito bem à pele. Seguramente vais ver uma epiderme muito mais salutar. Pronto, passado este momento estúpido, vamos então avançar para outras notícias, que é aquilo que realmente interessa. Ora bem, nós temos de facto notícias interessantes ao nível do setor tradicional, porque não tivemos nenhuma alteração ao nível das taxas de juros por parte do Fed e por parte do ECB. O grande interesse era no discurso do Sr. Jerome Powell. E aquilo que ele basicamente disse é que os indicadores mais recentes sugerem que o crescimento da atividade económica desacelerou face a um crescimento mais robusto no terceiro trimestre. Os ganhos do emprego têm-se moderado desde o início do ano, mas permanecem fortes e a taxa de desemprego tem permanecido baixa. A inflação tem abrandado, mas permanece elevada, segundo disse aqui o Sr. Jerome Powell. Ele diz também que o aperto das condições financeiras e de crédito para as famílias e empresas deverá pesar na atividade económica, na contração e na inflação. A magnitude destes efeitos permanece incerta, portanto o Comitê vai manter-se altamente atento aos riscos da inflação. Portanto, se até há pouco tempo a aposta era que uma descida das taxas de juros no primeiro trimestre de 2024, agora os analistas estão a prever que essa descida ocorra apenas em maio. E aqui podemos ver aqui o dot plot, digamos assim, é a análise pelos constituintes do Fed, qual é a previsão ao nível das taxas de juros. Portanto, eles apontam para 2024, como vocês podem ver aqui, 4,5%, 4,75% ao nível da descida das taxas de juros, mais ou menos deve rondar essa zona, e depois em 2025 apontamos lá para os 3,5%, em 2026 rondamos ali entre os 2 e os 3 e só depois mais tarde é que vamos para a zona aqui dos 2,5%, ou seja, é uma descida gradual, mas eu aqui dou relevância QB porque eu acho que as coisas mudam de facto muito depressa. Portanto, os mercados não estão a antecipar uma descida em janeiro por parte das taxas de juros, mas reparem, em março já prevêem que poderá haver de facto uma descida das taxas de juros. Isso significa que de facto a economia está numa situação que é preciso baixar as taxas de juros porque as coisas começam a ficar um bocadinho mais complicadas. Se a inflação baixa, evidentemente que há menos consumo e significa que se há menos consumo é porque as pessoas têm de facto menos dinheiro. Por parte da Europa, eles simplesmente não discutiram cortes, disse a senhora Christine Lagarde, de todo, diz mesmo ela. Portanto, o BCE precisa de mais dados para saber quem é que poderá, no futuro próximo, alimentar mais a inflação, se são os lucros das empresas ou os aumentos salariais. Os dados do BCE dizem que é contribuição dos lucros das empresas que tem vindo a cair ao longo de 2023 e a contribuição era de 2,4 pontos e agora, mais recentemente, baixou para 1,4 pontos. Se isto se confirmar, significa que as hipóteses que temos nas nossas previsões é que os preços irão baixar para absorver os aumentos dos custos laborais poderão estar a confirmar-se, diz Lagarde, acrescentando que isso seria uma boa notícia para a política monetária, mas é preciso mais dados e mais tempo para confirmar que é mesmo isso que está a acontecer de forma sustentada. Portanto, mais prudente a senhora Lagarde. Portanto, o BCE e também o Banco Central Inglês estão relutantes em juntar-se ao Fed na direção de cortes nas taxas de juros. Portanto, vamos ver o que é que vai dizer o futuro, mas vamos agora falar também sobre
o que é que acontece quando há uma inversão? Ou seja, quando as taxas de juros começam a baixar? Mas antes disso, tenho aqui uma notícia que eu acho que vais gostar. Eu fiz uma sondagem, porque eu fui contactado pela Bybit, e fiz uma sondagem em que perguntei às pessoas se as pessoas queriam receber um airdrop de $15 ou se queriam então entrar num sorteio em que por cada pessoa que entrasse nesse sorteio eram exatamente $15 que iam para o pacote. Portanto, a minha comunidade do Telegram preferiu o airdrop e, portanto, é muito simples. Se tens uma conta Alex Crypto, ou seja, com o referral do Alex Crypto e ainda não tens lá $100, coloca lá os restantes para ganhares automaticamente e de forma inteiramente gratuita, não tens que fazer qualquer transação, basta ires à zona aqui dos Rewards Hub e recebes exatamente esses $15. Quem não tem conta pode usar o referral do Alex Crypto, abrir uma continha na Bybit, que é a segunda maior plataforma do mundo, não é? E colocares lá $100, não, mais uma vez, não tens que gastar dinheiro, é só lá colocares o dinheiro e recebes $15 de uma forma inteiramente gratuita. Meus amigos, é uma oportunidade, é dinheiro dado, e só quem não gosta de ter dinheiro é que não vai fazer isto. Portanto, eu acho que é agradecimento à Bybit por estar aqui a dar esta iniciativa à comunidade Alex Crypto e vocês têm que usar o código Alex Crypto ou usar o link na descrição deste episódio. É mais direto. Recomendo que carreguem no link que está no final do episódio para irem exatamente aí. Portanto, pessoal, é de aproveitar, ok? É dinheiro gratuito. Vamos então avançar com um vídeo que eu acho que é um vídeo muito interessante e esclarece de uma forma simples aquilo que pode acontecer. Vamos a isso. So let's look at how this plays out. This is what happens, okay? First, you have a yield curve inversion indicated by red. That's the first step. The second step is you have the Fed funds rate climbing, plateauing, and then dropping. Coincident or latent with that happening, with the Fed funds rate climbing, going flat, and dropping, you have the stock market peaking out, usually a little later, and usually crashing after that fact. And usually it crashes to its bottom after the Fed funds rate has gone all the way back to zero or basically back to zero. That happened in the 2000 bubble, that happened in 2008, and that happened briefly in COVID, where you have 1, 2, 3. You have yield curve inversion, Fed's fund rate up and down, stock market crash. Yield curve inversion, Fed's fund rate up and down, stock market crash. Again, here, there's a little red blip. It's hard to see, but even in COVID, yield curve inverted briefly. Fed's fund rate up, down, stock market crash briefly. It seems to be somewhat commensurate with the size of the yield curve as well. Well, what do we have right now? We have the largest and deepest yield curve inversion that we have seen in over 40 years. This is bigger than 2000. This is bigger than 2008. This is no small yield curve inversion. And so if we go back again to this chart here, what does this massive yield curve inversion indicate? What is it predicting for us? Well, it's showing that there's a recession coming. And so Pois é, meus amigos, portanto as coisas de facto são um bocadinho assustadoras, não é? E podem de facto ser complicadas no longo prazo. Portanto, se nós olharmos agora para o outro gráfico, podemos constatar exatamente o seguinte. Nós tivemos no ano 2000 e tivemos no ano 2007 dois topos claramente evidenciados. Portanto, isto aqui é um duplo topo. E por norma estes duplos topos são efetivamente um sinal de alerta. Além disso, tínhamos uma divergência profunda no RSI, como vocês podem constatar aqui. Neste momento, nós estamos exatamente a fazer um duplo topo. Não tem um distanciamento tão grande, e quanto maior aqui é o distanciamento, mais válido é esse duplo topo, mas isto não deixa de ser um duplo topo, porque nós estamos a ver, atenção, no time frame de 3 meses, ok? E a divergência, como vocês podem ver, nós estamos a começar a ver RSIs a fazerem topos efetivamente inferiores. Isto é logo um sinal de alerta que mostra-nos logo que as coisas podem de facto estar num ponto de possível inversão. Agora, indo ao encontro daquilo que foi dito por aquele senhor, aquilo que vocês podem ver é tal inversão das taxas de juros. Por exemplo, aqui nós temos a 10 anos com a 2 anos, que é aquilo que o Rui Andrade costuma até utilizar, e aqui a verde são exatamente as barras que refletem uma recessão económica nos Estados Unidos. E aquilo que vocês podem ver facilmente é exatamente isto, ok? Sempre que nós temos aqui esta inversão neste gráfico,
por norma, nós temos uma recessão no caminho. E é exatamente isso que está a acontecer. E reparem, a tal descida das taxas de juros, que depois aponta também para uma reversão. Ou seja, descida das taxas de juros, começa aqui a subir o gráfico, descida das taxas de juros, começa a subir o gráfico, descida das taxas de juros, começa a subir o gráfico, descida das taxas de juros, começa a subir aqui no gráfico aqui de 10 anos e 2 anos, e depois temos então a tal recessão. O que é que nós estamos a ver? Nós estamos a ver o início desta subida, agora tivemos uma ligeira correção, mas já podemos então ver que nós estamos com o tal plateau, como estava a dizer o senhor há pouco, que nós estávamos exatamente a planar, digamos assim, ao nível das taxas de juros, ou seja, não vai haver mais aumento. Quando isto começa a cair, a previsão então será lá para maio, ok? Abril, maio, março, abril, maio, ali na primavera, ou início da primavera, é que isto depois, se calhar, podemos estar a ver então a subida daqui deste gráfico também. E isso pode indiciar, de facto, uma recessão. E se nós tivermos uma recessão, basta nós olharmos aqui para o gráfico, desculpa, eu tenho isso aqui, basta nós olharmos aqui para o SP500, e aquilo que nós podemos ver é exatamente, reparem, quando há as recessões nós temos o SP500 a cair, ok? Aqui o crash do Covid, aqui a crise de 2008 e aqui a crise também do ano 2000, 2001, foi exatamente isso que aconteceu. Agora, a questão é, e Bitcoin? Como é que Bitcoin se vai comportar relativamente a isso? Nós, se juntarmos aqui o gráfico de Bitcoin, podemos ver, o que é que está aqui amarelo, podemos ver que efetivamente nós não temos muita informação. Essa é a verdade mais pura. Porque quando olhamos, quando as taxas de juros estavam a subir, o SP500 estava a subir, Bitcoin também estava a subir. Nós também tivemos uma correção quando as taxas de juros estavam a subir. Na altura em que tivemos a primeira queda das taxas de juros, certo? Nós entramos naquela fase de acumulação pré-halving, ok? Em que nós tivemos depois o crash do Covid, que foi claramente uma anomalia. Portanto, essa recessão também acho que veio muito direcionada com o crash do Covid. Mas aquilo que estava a acontecer não era algo bearish, não era algo mau, porque o pior tinha sido o bear market anterior do ano 2018, que teve o fundo em finais de 2018 e início de 2019 foi quando nós começámos a arrancar. Portanto, nós temos muito poucos dados. Aquilo que nós podemos, de facto, constatar, e agora até vou apagar aqui isto para vocês verem melhor, aquilo que nós podemos constatar é que há uma ligação entre o SP500 e a Bitcoin. E se é verdade que em crises, em momentos de crises profundas, nós tivemos então uma queda do SP500, é plausível nós considerarmos que Bitcoin pode ter exatamente o mesmo desempenho. Eu sei que vocês já vão dizer: ei Alex, mas tu já disseste no passado que Bitcoin está a funcionar como um hedge, que Bitcoin tem uma adoção brutal, que Bitcoin vai ter as eleições... Bitcoin, disparate. Vamos ter as eleições de 2004, nós vamos ter o ETF, nós vamos ter o halving, nós vamos ter tudo mais. Isso é tudo verdade. E isso é tudo catalisadores bons que potenciam a Bitcoin, mas se houver um crash muito expressivo, nós não podemos colocar de parte que Bitcoin e o restante mercado das criptomoedas não irá cair e vai ficar imune a tudo isso. Eu digo-vos isto porquê? Porque devemos estar preparados para ambos os cenários, sempre preparados para ambos os cenários, ok? E com esta informação acho que ficam melhor do que acharem ou estarem a ouvir sempre aqui eu dizer que não, isto vai para a lua, não se preocupem que isto vai sempre correr tudo bem, ok? Portanto, não é esse o objetivo deste canal, é dizer-vos os dados para vocês tomarem as vossas próprias decisões, ok? Vamos então agora avançar para outro tema, que foi um tema muito chato, é verdade. Houve um hack, ou seja, não foi um hack, não houve nada de problema com a Ledger a nível da carteira, ok? Houve acima de tudo com as ligações entre a Ledger e outras dApps, por exemplo, falou-se na SushiSwap, mas outras plataformas que usam a Ledger em que nós comunicamos via Ledger. E evidentemente que isto é muito desagradável e o CEO explicou que isto aconteceu porque foi um ex-funcionário que caiu num phishing. Portanto, ele diz que esta exploração foi o resultado de um ex-funcionário ser vítima de um ataque de phishing que permitiu que um malfeitor carregasse um arquivo malicioso em um gerenciador de pacotes para código JavaScript compartilhado entre aplicativos. Oh amigo, isto até podia ter sido o cão que comeu o trabalho e que a coisa não funcionou e que a luz apagou e que faltou a luz ou que o Pai Natal chegou mais tarde. Opa, eu não sei, não quer saber. Sinceramente, não pode uma empresa que se prima como uma das mais seguras a nível mundial para nós depositarmos os nossos criptoativos ter uma situação destas. Isto não é aceitável.
Seja a Ledger, seja a Trezor, seja uma outra qualquer. Porque as pessoas compram estas cold wallets na base da confiança. A partir do momento que isto acontece, o que é que acontece às pessoas? As pessoas ficam inseguras. É o que me está a acontecer a mim. Portanto, eu, como estou neste momento inseguro com a Ledger, e eu não tenho nada contra a Ledger, ok, apenas estou chateado com isto, vou mudar. Vou comprar outra cold wallet e vou mutar os meus ativos da Ledger para outra cold wallet. Porque eu neste momento, esta ligação de software não pode falhar, eles tinham de estar a prever isto, certo? E portanto, a partir deste momento, eu perco a confiança. Já não é a primeira vez, já houve problemas no passado com aquela atualização que eles iam fazer, que depois, então, que eles queriam guardar as nossas seeds, e acho que isso ainda é possível também. Quer dizer, abre-se ali uma porta para as nossas seeds estarem expostas, seja verdade ou seja mentira, não faz sentido, ok? Portanto, sinceramente, acho que foi a gota d'água, já não tenho paciência para a Ledger, então eu vou dar uma volta à Ledger e ponto final. Pronto, não estou a dizer para vocês fazerem isso, estou a dizer aquilo que eu vou fazer e acho que isto não se faz, é uma falha bastante grave por parte da Ledger. Portanto, foram $600 mil drenados, podia ter sido milhões, podiam ter sido bilhões, não faço a menor ideia. Felizmente que as coisas resolveram, evidentemente que as pessoas depois caíram, porque aquilo aparecia uma imagem, as pessoas faziam a transação fisicamente, porque é preciso fazer uma aprovação física na Ledger, mas isso foi o que aconteceu, as pessoas foram evidentemente enganadas. Portanto, muito desagradável e espero que isto não se repita, seja na Ledger ou outras quaisquer. Ora bem, vamos então agora falar sobre outras notícias e está relacionado com o ETF de Bitcoin. E esta notícia, meus amigos, é muito, muito interessante. Façam atenção. Há uma mudança na estrutura do ETF de Bitcoin à vista pedido pela BlackRock. Porque antigamente ela não estava a contemplar uns determinados participantes autorizados, que eles chamam assim participantes autorizados. A partir deste momento, se isto for aprovado, atenção, o objetivo é criar novas ações no fundo com dinheiro em vez de apenas com criptomoedas. Ou seja, essencialmente vai abrir a porta para bancos que não podem deter criptomoedas diretamente. Portanto, os bancos não podem ter as criptomoedas, mas via ETF vão poder então adquirir criptomoedas. E estamos a falar, por exemplo, de empresas como o JP Morgan ou o Goldman Sachs, empresas com alguns dos maiores balanços do mundo. Se isto, obviamente, que elas têm que querer entrar no mundo das criptomoedas. Agora, acham mesmo que estes grandes tubarões não querem um bocado da fatia do bolo das criptomoedas? Tendo em conta tudo aquilo que já sabe, tudo aquilo que vai acontecer, eu acho que vai ser um pouco difícil, não é? Não quererem. Portanto, é uma boa notícia, mais um peso pesado que vai entrar então aqui a nível de capital, poderá entrar no futuro para os ETFs da BlackRock e outros seguramente, ok? Já que estamos a falar de ETFs, é verdade, a SEC adia para fevereiro decisão sobre o ETF à vista de Ethereum. Não surpreende, portanto, era muito estranho ver um ETF de Ethereum ser aprovado antes de um ETF Bitcoin, era mesmo muito, muito estranho. Portanto, a vítima, entre aspas, foi a gestora Invesco pela Galaxy Digital. Portanto, a SEC agora terá até dia 6 de fevereiro para dar o seu veredito a respeito deste ETF. Ou seja, quase um mês depois da data final prevista para a análise dos ETFs de Bitcoin, que está então prevista para 10 de janeiro. E é verdade, o banco do demo, não é? O JP Morgan, diz que Ethereum vai superar Bitcoin em 2024. E eu fiquei, what? Pronto, o que é que eles dizem? O gigante então bancário da Wall Street afirma num relatório de pesquisa que acreditam que Ethereum está pronto para superar Bitcoin. Atenção, não é no final do ano de 2024, não é em 2030, é já no primeiro trimestre de 2024. O otimismo em relação ao Ethereum deriva da iminente atualização do EIP 4844 na blockchain de Ethereum. Espera-se que a atualização reduza os custos de transação e aumente a capacidade de processamento, enfrentando dois dos principais desafios enfrentados atualmente pela blockchain de Ethereum. É verdade, é penoso, muito penoso usar a rede de Ethereum. Ainda hoje usei de manhã, eram 6 da manhã, para comprar uma low cap e paguei $20 de taxas. $20 às 6 da manhã. Normalmente eu pagava $2, $3 para fazer este tipo de operações. É penoso aquilo que está a acontecer com o Ethereum. Mas pronto, custos, o preço para usar a Layer 1, a rede base de Ethereum. Porém, esta notícia, eu não sei se será mesmo assim, porque eu já li no passado, e corrijam-me aí nos comentários, porque eu agradeço sempre as vossas correções quando eu me engano aqui no canal, e agradeço mesmo que o façam.
Parece-me a mim que este AIP 4844 vai afetar acima de tudo as Layer 2. Vai baixar o preço das Layer 2 e não o preço do Ethereum base. Mas digam-me nos comentários se eu tenho razão naquilo que estou a dizer ou não. Se pelo menos eu fiquei com essa sensação de imensas coisas que vou lendo, está bem? Agora uma notícia que é uma notícia excepcional. Esta notícia já foi dada no passado, mas não tínhamos data. E neste momento já temos data. E isto pode ser, não é pode ser, isto vai ser um game changer para Bitcoin, ou pelo menos para a entrada de capital em Bitcoin. Não tenho a mínima dúvida relativamente a isso. Porquê? Pelos vistos, a partir de 15 de dezembro, as empresas já podem colocar nos seus exercícios fiscais a contabilidade de Bitcoin. Ou seja, antigamente era só o preço mais baixo, ou seja, se eles comprassem Bitcoin a 50 mil e Bitcoin fosse para 20 mil, ficava nos seus balanços que tinham apenas 20 mil, ou melhor, tinham que contabilizar Bitcoin a um preço de 20 mil dólares. E isso efetivamente era muito penoso para as empresas, porque tinham balanços negativos, muitas delas. Neste momento não, o valor vai estar atualizado. Isso é muito importante, porque as pessoas, como sabem que Bitcoin tem uma tendência de subida, até pela sua própria estrutura, não é? Por causa do halving e tudo mais, se comprarem Bitcoin e Bitcoin valer, por exemplo, na altura 30 mil, 40 mil, 50 mil, e depois daqui a uns anos valer 100 mil, eles duplicaram o seu balanço de Bitcoin. Isso vai ajudar muito as empresas e vai ser, obviamente, bastante apelativo para as empresas. Isto foi, de facto, uma luta em que o próprio Michael Saylor teve investido. Portanto, o Michael Saylor está de parabéns naquilo que conseguiu, em conjunto, obviamente, com outras pessoas. Portanto, é uma excelente notícia, meus amigos. Não despreze esta notícia, é mesmo muito importante. Também dizer que há uma gigante americana que é a Bitwise, que fez 11 previsões para criptomoedas em 2024. Portanto, o ano está a acabar e começam a vir as previsões. Então, quais são as previsões? Vamos ter a entrada de mainstream das criptomoedas, portanto, mass adoption. Bitcoin será negociado acima de 80 mil. Os ETFs de Bitcoin à vista serão aprovados e coletivamente serão o lançamento de ETF de maior sucesso de todos os tempos. Eu acredito nisto, não tenho mínimas dúvidas, porque já em futuros foi o maior de sempre. Portanto, acredito que em spot também vai ser. A receita de Coinbase vai dobrar, superando as expectativas do Wall Street em pelo menos 10 vezes. Mais dinheiro será liquidado usando stablecoins do que usando Visa, portanto, é uma grande adoção das stablecoins. JP Morgan irá tokenizar um fundo e lançá-lo on-chain, enquanto Wall Street se prepara para tokenizar ativos do mundo real. A receita de Ethereum vai dobrar para 5 bilhões de dólares à medida que os utilizadores migrarem para aplicativos de criptomoedas. Taylor Swift vai lançar NFTs para se conectar com os seus fãs de novas maneiras. Os assistentes de inteligência artificial vão começar a usar criptomoedas para pagar coisas online, afirmando que as criptomoedas são a moeda nativa da internet. Mais de 100 milhões serão stakeados em mercados de previsão, que surgirão com um novo aplicativo matador, ou seja, algo realmente disruptivo para as criptomoedas. Ai caramba, parece que estou gago. Uma grande atualização da Ethereum reduzirá o custo médio de transação para menos de 1 cêntimo, abrindo caminho para outras utilizações mais convencionais. 1 em cada 4 consultores financeiros vai alocar criptomoedas em contas de clientes até ao final de 2024. E isto é uma notícia, se concretizar, era muito top. Portanto, muito bullish aqui as previsões da Bitwise. Também dizer que, infelizmente, a SafeMoon, a coisa não correu bem, meus amigos, também investir numa moeda. Quando eu digo investir é pesado, não é como uma raspadinha. Uma moeda que se chama SafeMoon, ok? Acho que é logo uma red flag. Portanto, foram presos e o token, obviamente, que foi por aí abaixo. Notícia mais importante. Coinbase revela o projeto de Diamond para gerenciamento de ativos institucionais. Portanto, este novo sistema visa capacitar as instituições, facilitando a criação, administração, compra e venda contínua de vários ativos diretamente na blockchain. Eu acho que a Coinbase está a fazer um excelente trabalho pró-cripto e não tenho a mínima dúvida que Coin é atenção que isto não é aconselhamento financeiro, que eu não o posso fazer, nem tenho conhecimento para tal, vai ser, na minha opinião, vai ser uma das melhores ações num ciclo de alta do mercado. Por fim, falar de Cardano. Cardano teve uma impressionante subida de 438 milhões, ou um aumento de 880% no seu crescimento de ecossistema. Impressionante, está a dar cartas. Cardano então atingiu o valor de TVL de 438 milhões, apresentando um aumento de 880%. E temos aqui outra notícia, está aqui em baixo, aqui podem ver o gráfico. O verdadeiro espetáculo está na enorme quantidade de ADA bloqueados no ecossistema Cardano, que passou de 198 milhões de dólares para impressionantes 681 milhões de dólares. Portanto, isto aqui significa um aumento líquido de 243%
desde janeiro. Impressionante. Meus amigos, é sexta-feira, estou um pouco cansado, gaguejei um pouco, as minhas desculpas por isso, mas mesmo assim, espero que tenhas gostado do episódio, subscreve o canal, coloca um gosto e partilha, e vemo-nos numa próxima. Tchau, tchau.